Olá, alunos. Como combinado, estou gravando aqui a aula de revisão. Na última aula nós conversamos que teríamos uma segunda parte. Na verdade, ao analisar o conteúdo, todo o conteúdo trabalhado, nós teremos 3 partes. Antes disso, eu vou gravar a segunda parte. Eu postarei no Moodle e em seguida gravarei a terceira parte. Também postarei no Moodle, terendo aí, finalizando então aí 2 aulas de reposição no Moodle, e na próxima semana não teremos essa aula de reposição. Ok? Então vamos iniciar aí com as questões norteadoras. Como vocês podem ver, nós temos a primeira questão: quais os objetivos e as principais funções do sistema pulmonar. Listar e discutir as funções dos principais componentes anatômicos do sistema respiratório. Quais os grupos musculares estão envolvidos na ventilação durante o repouso e durante o exercício. A descrição e a definição de cada um dos volumes e das capacidades pulmonares, a questão 5 e 6, as questões 5 e 6, 4 e 5. E, por fim, aí, como ocorre uma questão que eu adicionei, como ocorre a ventilação pulmonar. As questões de 1 a 5 já foram feitas nos cadernos de vocês, aqueles que fizeram, obviamente, como atividade de autoavaliação. E eu comentei que seriam questões importantes que poderiam aí nortear uma avaliação desse semestre. Então vamos avançar com a questão 1, quais os objetivos e as principais funções do sistema pulmonar. Então o objetivo primário da respiração, né, desse sistema, é prover oxigênio aos tecidos e remover o dióxido de carbono. Ponto. Tá? Favorecer o oxigênio aos tecidos e remover o dióxido de carbono. Certo? E aí nós temos as funções principais desse sistema pulmonar. A primeira nós temos que é a ventilação pulmonar, que trata do influxo e o fluxo de ar entre a atmosfera e os alvéolos. A difusão de O2 e de CO2 no sangue, entre os alvéolos e o sangue. E essa função de transporte do O2 e do CO2 no sangue e dos fluidos corporais, nós vamos tratar também ali na frente como esse transporte ocorre, na verdade, na nossa parte 3 dessa revisão. E também regular a ventilação. Tá? Então essas são as quatro funções principais desse sistema pulmonar. Na questão 2, nós temos aí lista e discuta as funções dos principais componentes anatômicos do sistema respiratório. Então nós precisamos pensar que o sistema respiratório é dividido em 2 partes. Ok? Então nós temos essa parte do trato respiratório superior e a parte do trato respiratório inferior. Ok? Então nós temos aí, nesse trato respiratório superior, nós temos as fossas nasais e a laringe e faringe, desculpe. E no trato respiratório inferior já temos a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, até chegar aí nos alvéolos pulmonares. E o pulmão, obviamente. Então a principal função dessa fase do trato respiratório superior é fazer o que nós chamamos de condicionamento do ar. Então ele mantém o ar aquecido, em torno de mais ou menos 5 graus Celsius acima da temperatura corporal, 0,5 graus Celsius acima da temperatura corporal, e umidifica esse ar em 2 ou 3%. E o terceiro ponto é filtrar parcialmente esse ar, através da captura de grandes partículas, que nós chamamos aí de precipitação turbulenta. Então o ar entra nas nossas fossas nasais, principalmente, com uma determinada velocidade, e ao atingir as paredes das fossas nasais, ele muda de direção. No entanto, as grandes partículas são muito pesadas para ter essa mudança repentina de direção e acabam aí se prendendo nos pelos e na mucosa nasal. Isso é uma parte importante dessa função desse trato respiratório superior. Um outro ponto é a vocalização. Okay? Não tem muita relação fisiológica com o exercício, mas é uma das funções que nós temos aí desse sistema respiratório, com esses músculos que nós chamamos aí de cordas vocais, que vibram através da passagem do ar pela laringe. Okay? Não vamos se ater muito a isso, mas é uma das funções também. Okay?
E aí nós temos aí o trato respiratório inferior, tá? Que nós, como eu falei para vocês, nós temos a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, até chegar aí os capilares. No final, é nos sacos, desculpe, os alvéolos, nos sacos alveolares. Então, a função desse trato respiratório inferior é basicamente transportar o ar até esses sacos alveolares. E devo ressaltar que a estrutura da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, ela é extremamente projetada para favorecer com que esse caminho, essas tubulações não se fechem com a passagem de ar. Se vocês lembrarem da analogia que eu fiz ao cano do aspirador de pó, que ele é anelado, aí isso dá rigidez à estrutura, aquele cano, e com a passagem de ar ele não entra em colapso, ele não se fecharia, por exemplo, não se fecha. Então, por isso que nós temos essa estrutura anelada aí da traqueia e também dos brônquios e dos bronquíolos em menor quantidade, favorece com que esse sistema não entre em colapso. Okay? Então esses anéis são anéis, só para reforçar, são anéis cartilaginosos. Vamos avançando então à terceira questão, falando de quais os grupos musculares estão envolvidos na ventilação durante o repouso e durante o exercício. Então nós temos aí dois fatores importantes para essa respiração. Né? Nós temos a contração, que ocorre aí do diafragma, e a expansão pulmonar. Então já sabemos que o diafragma é um músculo importante para o repouso e também para o exercício. Então fica fácil esse processo, ok? Mas vamos falar de repouso primeiro. Tá? Na inspiração nós temos a contração no diafragma, ok? Que vai puxar as superfícies inferiores, né? Essas superfícies inferiores do diafragma vão em direção abaixo, e aí nós temos a inspiração, e na expiração nós precisamos somente relaxar o diafragma, e a retração elástica dos pulmões, né, naturalmente, eles já vão voltar à sua posição natural e vão expirar o ar, isso em repouso. Em exercício, para esta questão relacionada ao diafragma, nós temos aí auxílio do reto abdominal e dos intercostais internos. Okay? Já em relação à elevação e depressão das costelas, nós temos aí basicamente durante o repouso pouca ativação dessa função, e ela será mais ativada em exercício. Tá? Então, principalmente durante a inspiração, que ocorre a projeção das costelas na frente para a ação dos músculos intercostais, pela ação dos músculos intercostais externos, tá? Que aumenta até em 20% o diâmetro anteroposterior do tórax. Okay? E em exercício mais intenso, nós temos aí auxílio do esternocleidomastoide e dos serráteis anteriores e também dos escalenos. Okay? Então, esses são os grupos musculares que estão envolvidos na ventilação durante o repouso e durante o exercício. Dando prosseguimento à nossa revisão aí, nós temos a quarta questão, que trata de cada um dos volumes pulmonares. Eu já defini ele para vocês, descrevi e defini esses volumes pulmonares. Então, o primeiro deles é o que nós chamamos de volume corrente. Tá? E a sua definição é que é esse volume de ar inspirado ou expirado a cada respiração normal. Tá? Então nós em repouso estamos aí inspirando e expirando cerca de 500 ml de ar, tá? a cada inspiração e cada respiração. Ok? Normal. O volume de reserva inspiratório é o segundo volume, indica o volume de ar, o volume extra de ar que pode ser inspirado além do volume corrente normal, quando nós fazemos uma inspiração com força total. Então, além daqueles 500 ml, nós podemos inspirar cerca de 3.000 ml, ou 3 litros. Que isso se refere ao volume de reserva inspiratória. No volume de reserva expiratório, ele é referente ao máximo volume extra de ar que pode ser expirado na expiração forçada
após o final de uma expiração corrente normal. Então estamos respirando normalmente e aí fazemos uma expiração forçada no máximo. E aí nós conseguimos expirar em torno de 1.100 ml, ou 1,1 litro. Okay? E o volume residual é o volume de ar que fica nos pulmões após essa expiração mais forçada. Okay? Após expirarmos totalmente, temos um resíduo aí de 1.200 ml no pulmão. Vamos avançando então às capacidades pulmonares. E aí a primeira delas é a nossa capacidade inspiratória, que é a quantidade de ar, né, cerca de 3.500 ml ou 3,5 litros, que nós conseguimos respirar, começando a partir do nível inspiratório normal e distendendo os pulmões até o máximo. Então o que é essa capacidade inspiratória? Ela é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. Okay? Nós já estamos respirando em torno de 500 ml a cada inspiração e expiração, e aí nós fazemos uma inspiração forçada e adicionamos mais 3 litros. Isso então denota a nossa capacidade inspiratória, ou seja, o quanto nós conseguimos inspirar a partir do nível normal expiratório. Okay? Logicamente tratando de uma inspiração forçada. A segunda capacidade é a capacidade residual funcional, que é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao fim de uma expiração normal, okay? Que é cerca de 2.300 mililitros. Então nós estamos respirando normalmente, então está fluindo em torno de 500 ml, mas ainda temos cerca de 2.300 mililitros ou 2,3 litros no pulmão. Essa é a capacidade residual funcional. A capacidade vital é a quantidade máxima de ar que a pessoa pode expelir dos pulmões após o primeiro enchê-lo à sua extensão máxima. E então expirar também na sua extensão máxima. Então nós vamos inspirar totalmente e aí faremos a expiração total. E aí nós temos cerca de 4.600 mililitros dessa capacidade vital. Okay? E a capacidade pulmonar total é o volume máximo que os pulmões podem ter expandidos com o máximo esforço. Então ele é a nossa capacidade vital mais o nosso volume residual, que fica em torno aí de seus 1.200 mililitros. Okay? E devemos ressaltar que os valores para o sexo feminino são em torno de 20 a 25% menores. Essa é parte importante. Posso perguntar a vocês aí se existem diferenças entre os sexos nessas capacidades pulmonares. Então vamos aí à última questão desta parte da revisão, que se trata de como ocorre esta ventilação pulmonar. Okay? Então é importante que vocês lembrem que essa ventilação pulmonar ocorre num fluxo de massa, nós chamamos de bulk flow, e ocorre basicamente por causa da diferença de pressão entre as duas extremidades da via respiratória. Okay? Então nós temos que ter uma pressão menor nos pulmões do que está na atmosfera para que o ar se direcione obviamente em direção aos pulmões. E quando a pressão interior dos pulmões ela é maior do que a pressão atmosférica, o ar vai ser direcionado para sair do corpo humano e ir em direção à atmosfera. Então isso é extremamente importante para entender como é que nós respiramos. Então nós precisamos ter uma pressão menor no pulmão de ar, né, de O2, né, de ar de forma geral, para que o ar se direcione para dentro dos pulmões. E para expelir esse ar, nós precisamos gerar uma pressão maior, né, que é a intrapulmonar, tá, ok? Tá, maior no pulmão para que esse ar vá em direção aí ao local de menor pressão, que nesse caso é a atmosfera. Ok? Então essa é a parte 1 desse vídeo. Creio que vai ser mais tranquilo eu dividir esse vídeo nessas duas partes, então finalizo aqui essa primeira parte e em breve já gravo a segunda parte sobre essa nossa revisão.